Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Amém. Glória a Deus, estamos felizes por podermos estar na casa do Senhor. E hoje o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós. Você crê nisso? Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre graça. Graça futura. Vamos falar sobre fé. Vamos falar sobre obediência, né? E nós vamos ver como nós podemos chegar ao trono do Senhor e podemos também conquistar as coisas no altar de Deus. Qual o nosso comportamento que nós devemos ter em busca daquilo que o Senhor Ele tem para nós, amém? Para isso o Senhor Jesus Cristo Ele nos deu a sua graça. Cantamos um louvor que fala sobre graça, sim ou não? Amém, amém? Vocês estavam atentos, ali nós falávamos sobre graça, tá certo? O que vem a significar graça? Graça significa favor, amém? Todas as vezes que você ouvir falar de graça na palavra de Deus, significa favor. Favor de quem? De Deus, em direção à tua vida, amém? Então graça é favor que os homens não merecem, mas Deus nos dá livremente. Não somos dignos da graça do Senhor, Ele nos dá por amor, amém? E o Senhor Ele nos dá livremente, Ele nos dá de graça, não tem custo, amém? O Senhor Ele nos oferece este favor. O que mais incomoda ao coração do Senhor é que muitas vezes nós conseguimos alguma graça ou algum favor no passado, vindo da parte de Deus, aonde nós não exercemos a confiança do nosso coração para o porvir. O que incomoda muitas vezes no cristão é que a graça divina do passado não motiva o povo a confiar na graça futura. Aquilo que Deus fez no teu passado, ele tem que ser algo motivador para você poder alcançar as coisas futuras. As maravilhas que o Senhor fez na tua vida passada tem que ser algo que você tem que relembrar, tem que ser algo que você tem que mencionar, tem que ser participante da tua vida sobre aquilo que o Senhor lhe proporcionou na história da sua vida. Para cada um de nós, eu acredito que o Senhor Ele fez algo. O Senhor Ele reservou algo. Para uns o Senhor trouxe cura, para outros o Senhor pode ter trazido um livramento, para outros o Senhor Ele pode ter respondido uma oração, para outros o Senhor Ele pode ter alcançado uma vida através da intercessão de alguém. Alguma coisa Deus fez. E eu queria que alguém se levantasse e pudesse dizer qual é a graça que você conseguiu no passado de Deus. Tem alguém aqui que poderia falar? Ninguém? Amém. Com 7 anos eu quase morri de meningite. Naquela época era uma crise de meningite que devastava o estado de São Paulo, né? Fui para UTI, fui naquele hospital isolada e o Senhor me curou. Através da fé da minha mãe, dos meus irmãos que estavam lá, clamando a Deus. Essa graça que nós alcançamos e o Senhor nos marcou com isso. Amém. E muitos daquela época morreram. Uma enfermidade de meningite. Sérgio. Deus restituiu a vida, devolveu a vida e me deu outra vidinha pequena. O Sérgio ele teve um acidente seríssimo e o médico não dava vida, e o Senhor deu outra vida para ele. Fala, minha irmã. Peraí, vai. Foi curada da depressão. Fala, meu querido. Meu pai estamos no quarto da depressão, muitos anos, 7 anos vivendo um remédio controlado. Amém. 7 anos na dependência de medicamento. Hoje ele está livre. Fala. Uma delas mais recente, também quase morri, né? Foi crescimento de um deles. Nossa oração de Deus. Amém. Houve cura. O que nós estamos falando, tudo isso é o que? Graça passada. Passou.
E muitas vezes nós não damos a importância para aquilo que Deus fez para nós, e nós vamos ver que o povo de Israel muitas vezes também não dava a importância necessária. Amados, para nós conseguirmos a graça futura, para nós conseguirmos o favor de Deus futuro, nós temos que colher aquela semeadura, aquele fruto da bênção de Deus na nossa vida, e ser, meu amado, algo motivador do qual você possa buscar a sua graça futura. Se desprezarmos a graça do passado, aquilo que Deus fez para nós no passado, nós também, meu amado, não vamos conseguir alcançar o que Deus tem para nós lá na frente. O livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30 e versículo 32, e 30 a 32. Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 30 a 32. Vamos ler? Versículo 30. O Senhor vosso Deus é que vai diante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho que andaste, até chegaste a este lugar. Mas nem por isso credes no Senhor vosso Deus. Nós estamos aqui vendo o povo de Deus, e nós conhecemos ali no Velho Testamento o povo de Israel andando no deserto. Quantas coisas o Senhor ele fez por aquele povo, quantas coisas o Senhor moveu por aquele povo. Mas aquele povo, ele tinha momentos em que ele desprezava todos os sinais, todos os prodígios, tudo aquilo que o Senhor havia feito em direção à vida deles. Era como se não tivesse valor, e para o momento da dificuldade não havia, meu amado, a esperança, ou não havia fé, ou não havia busca em um Deus que nós possamos buscar nele, e ele pode preencher as nossas necessidades. O Senhor ele quer que nós possamos pegar, meus amados, os exemplos, que o Senhor ele quer que você possa pegar a sua história, o seu relacionamento com Deus, da onde Deus te tirou, como o Senhor ele tem te cuidado, como o Senhor ele tem zelado, o que o Senhor ele tem te dado, o que o Senhor tem te orientado, como o Senhor ele tem ministrado no teu coração, o que o Senhor pode ter feito na tua vida até hoje. Deus ele sabe que hoje você tem problema, Deus ele sabe que hoje você tem dificuldade. Mas o que você vai fazer com essa dificuldade? Você vai buscar a graça futura de Deus, ou você vai esperar? Alguns, eu estou esperando a vontade de Deus, e o Senhor ele quer que você tenha boa vontade de caminhar para a graça futura do Senhor. Outros, olha, eu estou cansado, e o Senhor ele quer dizer que muitas vezes o cansaço ele entra, porque nós não olhamos para uma perspectiva de algo que pode se tornar diferente. Quando nós começamos a falar de fé, é algo que não criou, que não formou, inexistente. É algo que está no teu coração e sendo colocado no coração de Deus. É algo que você não pode ver aos olhos nu, mas quando você fecha os seus olhos e abre os seus olhos espirituais, através da graça do Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos. O comportamento do povo de Deus, ele tem se tornado diferente, meu amado, com a proporção daquilo que Deus, ele pode fazer para nós. E o Senhor, ele quer que você venha pegar tudo aquilo que o Senhor já lhe trouxe para você, e que você venha crer definitivamente naquilo que o Senhor, ele pode fazer para o seu amanhã. Queremos algo de Deus, mas nos posicionamos em direção a Deus. Queremos uma porta de Deus, mas não buscamos a porta do Senhor. Queremos uma resposta, mas não buscamos a resposta do Senhor. O Senhor, ele quer, meu amado, que nós possamos nos levantar e que você venha dizer para a sua necessidade das grandes coisas que o Senhor já fez na minha vida. Alguns ficaram de pé, e eu acredito que aqueles que falaram aqui, eu acredito que todos eles devem ter ainda algum tipo de problema. Mas eles puderam se colocar de pé e eles puderam falar: meu Deus, Ele fez isso por mim.
Quando você começa a declarar o que Deus fez na sua vida, você também tem que começar a declarar o que Deus pode realizar na tua vida. Tudo está nas mãos do Senhor, tudo está na vontade do Senhor, tudo está no querer do Senhor. E Ele, como Pai, Ele zela e Ele ama cada um de nós, meus amados, de uma maneira grandiosa. E Ele carrega-nos, meu amado, em seus braços, e Ele quer nos mostrar, meu amado, o caminho da graça futura. Para podermos alcançar a graça futura, nós também vamos começar a exercer o papel da fé. Porque a graça futura, ela há de acontecer. Ainda não aconteceu. A graça futura ainda há de acontecer. A fé não é voltada, meu amado, para o passado, mas para o futuro. Vocês concordam? Eu não posso ter fé olhando para trás. Eu não posso ter fé reclamando das coisas lá atrás. Eu não posso ter fé apontando as coisas lá atrás. Eu não posso ter fé dizendo: Senhor, foi tudo lá atrás que começou. Senhor, foi desse jeito. A fé, ela faz com que você vire as costas para trás e você comece a olhar para a frente. Daqui para frente eu vou começar a buscar a minha graça futura, e pelos olhos da fé eu vou começar a retomar um ritmo, ou um rumo, ou um posicionamento na minha vida através do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos ali olhando, meu amado, para trás, enquanto nós estivermos ali, meu amado, dizendo: olha, eu já fui um grande intercessor, eu já fui um grande homem de Deus, eu já fui um grande tecladista, eu já fui um grande pregador, e o Senhor, Ele quer dizer: por que deixou de ser? Não, sabe o que é? Veio os problemas, veio umas dificuldades, veio umas necessidades, e o Senhor quer dizer para ele: você parou, porque você não olhou para a graça futura. Na mesma proporção que veio o problema, vocês concordam também que veio o posicionamento de Deus? A porta do problema veio, Deus tinha uma porta aberta, mas ele não enxergou a porta que o Senhor havia aberto para ele. Ele contemplou a dificuldade, ele olhou o seu tempo ali, de que ele já tinha realizado, e ele se estabilizou. O Senhor, Ele quer um povo comprometido, meu amado, com o que Ele tem a fazer amanhã na tua vida. Imagine o terrível insulto que seria para Deus, se você não confiasse nas generosas promessas do poder e da sabedoria a seu favor. Quer insultar a Deus? É quando você começa a dizer: tem jeito não, tem jeito não, acabou, tem jeito não, desistir, chega, tem jeito não. Muitas vezes o nosso coração, ele começa a dizer: para, cansei, e nós se esquecemos que nós estamos insultando o nosso Deus. Porque Ele tem o poder e a autoridade de reverter todas as coisas. Você olha para o problema, você olha para a dificuldade, você é limitado, mas e o teu Deus? Se você precisa, e Deus, Ele conhece, meu amado, o teu coração, e Ele sabe da sua necessidade, você concorda, meu amado, que quando você começar a olhar para a tua graça futura, existe uma porta de Deus lá na frente? Amados, o povo de Israel, eles conseguiam, meu amado, grandes milagres, eles conseguiam grandes vitórias, quando eles se posicionavam pela graça futura. Vai lá, se posiciona desta maneira, se coloca desta maneira, vai lá, se levanta contra este. Se nós começarmos a ver o posicionamento de Davi perante o filisteu, o que ele fez? Ele olhou para a graça do passado, conhecia a presença do seu Deus e tudo aquilo que Deus já havia feito. Ele olhou para a sua dificuldade e ele também olhou para a sua graça futura. Este filisteu que tem se levantado contra o povo de Deus, ele vai cair hoje. Consegue ver a visão, o parâmetro diferenciado? Ele consegue, meu amado, ir em direção à sua graça futura. Ele consegue ir em direção à sua bênção. Ele consegue ir em direção ao seu milagre. Ele era capacitado? Não. Ele era um homem de guerra? Não. Ele era mais forte do que aquele filisteu? Não.
mas ele confiava no Senhor nosso Deus. Teu Deus, o Deus de Davi. Seria um insulto se Davi chegasse à presença de Deus dizendo: Deus não tem condições contra esse filisteu, nós vamos nos entregar e vamos ser escravos. O que Davi faria? Um grande insulto a Deus. Parou para imaginar quantas vezes nós insultamos a Deus? Quando você olha e você fala: não é para mim não. Quando você olha para aquela porta, você fala: isso aqui também não tem jeito. Quando você vai começar a orar, você fala: não vou nem orar mais, porque estamos insultando o Senhor nosso Deus. Estamos dizendo que Deus, Ele não tem poder, Ele não tem autoridade. Estamos dizendo que Deus não tem capacidade. Estamos dizendo que Deus, Ele não está do teu lado. Estamos dizendo que Deus, Ele não conhece os desejos do teu coração. Estamos dizendo que Deus está distante de você. Estamos dizendo que Deus, meu amado, não Ele quer ter um relacionamento nenhum com você. E o Senhor, Ele quer dizer: povo de Deus, deixa de insultar o meu coração e se posicione em favor da graça futura. Eu sou Deus. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. Como que nós temos que alegrar o coração do Senhor? Exercendo o papel da fé. Quando você exerce o papel da fé, você está dizendo: Deus tem condições de fazer na minha vida. Quando você começa a orar e dizer: o Senhor Jesus, Ele vai mudar esta história, você está dizendo que o Senhor, Ele estará no controle da situação. Quando você começa, meu amado, a abrir o teu coração e você consegue dizer: o Senhor Jesus, Ele tem o poder de restaurar, de transformar, de libertar, eu vou caminhar para a minha graça futura, daquilo que Deus, Ele tem preparado para mim. Quando nós entramos no silêncio, o Senhor, Ele espera ansiosamente que nós nos levantamos e fala: ei, venha buscar a minha presença. Sou eu o autor, sou eu que vou criar a bênção, sou eu que vou abrir a porta, sou eu que vou pegar nas tuas mãos, sou eu que vou moldar este coração, sou eu que vou acrescentar, sou eu que vou melhorar, sou eu. Mas você precisa ter um posicionamento em direção ao Senhor teu Deus. Amados, a graça futura, ele envolve um posicionamento de fé dentro daquilo que o Senhor, Ele pode transformar, reverter, te dar e abrir a tua porta. Se nós, meus amados, não começarmos a entender o nosso posicionamento em busca daquilo que nós queremos, mediante a presença de Deus, a bênção de Deus, ela não vem. Porque muitas vezes nós temos nos comportado de uma maneira errada, e muitas vezes o nosso comportamento tem agredido o coração do Senhor, dizendo: este povo não tem fé, este povo não crê em mim, este povo não me busca, porque ele tem acreditado na derrota. E nós somos um povo mais que vencedor em Cristo Jesus. E o Senhor, Ele quer nos condicionar a nós a uma graça futura. Meu amado, enquanto o teu coração estiver batendo, Deus, Ele tem algo para poder trazer em direção à tua vida. Exerça a tua fé, siga em direção à tua graça futura. Mediante as dificuldades que você vai tendo para caminhar na sua graça futura, lembre-se da sua graça do passado. Eu estava no deserto e o Senhor me visitou. Eu estava com sede e o Senhor me trouxe água. Eu estava ali desnutrido e o Senhor me trouxe alimento. Eu estava
estava triste e o Senhor me trouxe alegria. Eu estava sozinho e o Senhor colocou os seus anjos ao meu lado. E você vai lidar com a dificuldade, você vai continuar caminhando. Nós paramos no meio, meu amado, da tribulação, no meio da dificuldade, no meio da batalha, no meio do problema. Nós paramos no meio e nós queremos entender, meu amado, o problema. Algumas vezes até entendemos, outras vezes a gente não sabe nem porque o problema veio. Ele veio, teve um problema, foi embora, resolveu. Você fala, não entendi, foi nada. Fala, que coisa é essa? Que negócio é esse? Não deu para entender nada. Segue em frente. Não procure entender, meu amado, porque segue em frente. Siga em frente. Se posicione em frente. Procura entender que o teu posicionamento em direção ao teu Deus, você tem que mover o coração do Senhor com a sua atitude, com a sua fé. Amados, a partir do momento que nós começamos a colher a graça do passado como um alicerce na nossa vida, passamos a buscar uma graça futura e exercemos a fé. O que vem na nossa vida aí? Obediência. Quando você enxerga Deus e tudo o que Ele fez na tua vida, quando você passa a enxergar o que Ele pode fazer na tua vida, você obedece. Você não obedece por dor, você não obedece por jugo, você não obedece por sacrifício, você obedece por amor. Você já viu o chefe quando ele chega para você e fala, olha, se você continuar desta maneira, você vai ser promovido. Você começa a fazer tudo ao contrário ou você começa a seguir a maneira que ele te falou? Porque o chefe, ele trouxe um ano, se você seguir dessa maneira, você vai chegar lá na frente você vai chegar. Você não para. O que o Senhor está querendo lhe dizer, meu amado, é que o seu comportamento, o seu posicionamento, você vai chegar lá. Aquele que confia na graça futura, ela se torna um motivo para que nós possamos obedecer a Deus. Cumprir os mandamentos, cumprir a palavra de Deus, meu amado, é a coisa mais deliciosa, porque eu estou cumprindo a palavra de Deus e eu estou enxergando o que Deus ele pode estar fazendo lá na minha vida. Quer dizer que é uma troca? Não é uma troca. É um espírito de alegria, é um espírito de amor, é um espírito de satisfação, é um espírito, meu amado, de envolvimento, meu amado, entre o pai e o filho. E você se relaciona e você anda com o pai, e você andando com o pai, meu amado, o amor se torna um, a obediência se torna um, o andar se torna um, e é naturalmente que as coisas começam a se agregar na tua vida. Não é nem milagre, é uma coisa que se torna normal, cotidiana na sua vida, porque o seu andar, ele passou a ser um andar diferenciado. Você está aí no livro de Hebreus capítulo 11, vamos ler aí o versículo 7 e o versículo 8. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Dia que você vai construir uma arca, esta arca terá uma metragem muito grande, você vai parar de trabalhar, mas se você fizer isso, a sua família será salva. Foi mais ou menos assim. Deus chegou para Noé e falou: todos vocês pirou de vez. Agora o homem pirou de vez, cismou que vai chover, vai montar uma arca. Mas o que ele olhou? Para frente. O que ele tinha? Um relacionamento entre ele e Deus. O que ele olhou? Para a graça futura. A sua obediência em direção àquilo que Deus colocou para Noé, também entrou dentro da sua casa, trazendo libertação para a sua família. Consegue entender? Quando você começa a exercer a fé, o papel da obediência, naturalmente a bênção de Deus, ela entra dentro
da sua casa e dentro da sua família. Versículo 8: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé. Mas Abraão foi rico, pastor. Abraão teve dinheiro. Abraão não foi homem fraco, não. Abraão tinha lá um gadozinho, tinha lá umas terrinhas, tinha lá uns servos. Se você estivesse nesse posicionamento aqui de Abraão, nós vemos que o posicionamento de Abraão trouxe sobre a vida dele bênção. Ele obedeceu aquilo que Deus colocou, e ele conseguiu enxergar a sua graça futura, e lá estava